com a declaração da ilegalidade das tarifas impostas pelos Estados Unidos, produtos brasileiros como o mel voltam a competir em condições mais equilibradas no mercado internacional. A alíquota que chegou a 50%, agora recua para 10%, abrindo espaço para a recuperação das exportações brasileiras. Para falar sobre o impacto desta mudança no setor apícola, a gente conversa agora ao vivo com o presidente da associação, né, na verdade, Associação Apícola. Eu vou te chamar logo aqui para a gente poder falar direitinho o nome, o Renato Azevedo. Como chama a associação, o Renato? Bom dia, é a ABMEL, é a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel. A Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, que está comemorando certamente a redução das tarifas, porque a gente passou por maus bocados, né? Com certeza, com certeza. Essa notícia é uma notícia extremamente positiva. Primeiro, obviamente, pela questão da tarifa em si que caiu. Então, o Brasil ele volta a ser competitivo dentro desse cenário de exportação para os Estados Unidos. Hoje a gente tem um número aqui no Brasil que diz o seguinte: a cada 2 quilos produzidos no Brasil, 1 quilo é exportado para os Estados Unidos. Então a gente tem uma dependência muito grande do mercado norte-americano. E é um mercado que paga bem, é um mercado que tradicionalmente leva o mel orgânico brasileiro para os Estados Unidos, né? E a gente tinha praticamente fechado esse mercado com essa tarifação de 50%. Agora, com essa tarifação de 10%, que é aplicada para o mundo inteiro, quer dizer, nós estamos em pé de igualdade. Então, é uma notícia muito positiva, a apicultura respira novamente, né? É um momento de frenesi agora entre os apicultores para voltar a trabalhar com esse mercado. A gente perdeu muito, Renato, com essas taxações americanas? Pois é, a gente perdeu sim. A gente, quando observa o volume de exportação, a gente notou que o último trimestre do ano, nós tivemos uma queda de quase 30% em relação ao ano de 2024, né? Então, 25 contra 24, a gente caiu quase 30%. Se a gente dá uma olhada no primeiro semestre, nós estávamos crescendo 10% praticamente, né? Ou seja, as tarifas elas tiveram um impacto extremamente negativo. O que aconteceu do ponto de vista prático foi o seguinte: esse verão que nós estamos encerrando agora, em março, abril, ele demorou para começar. Então as temperaturas estavam mais baixas, a gente teve o frio que se estendeu um pouco mais. E a produção de mel, a gente precisa das flores florescendo para a gente conseguir fazer a produção, para a abelha produzir, pegar o pólen e produzir. Então a produção que tradicionalmente acontece lá nos meses de setembro, outubro, ela foi postergada, ela começou efetivamente a produzir lá para novembro, final de novembro, dezembro. Então eu digo o seguinte: até para ter azar tem que ter sorte, né? A gente acabou não tendo essa oferta tão grande nesse momento em que a tarifa estava em vigor. Agora, desde novembro, quando a gente teve a colheita, aí a coisa apertou. Então aí a gente via que os exportadores estavam um pouco desesperados porque viam oferta de mel no mercado para comprar e não tinham destino para enviar aquele produto. E os apicultores, evidentemente, que conseguiram fazer uma produção muito boa a partir de dezembro e não tinham para onde destinar aquele produto, né? Então agora a gente está num cenário de começando a voltar à normalidade com essas exportações. E a produção interna? Você falou de um certo atraso, mas qual é a estimativa para esse ano, Renato? Olha, tradicionalmente, a produção de mel no Brasil ela vem crescendo a um número próximo de 10% ao ano. Tá? Então, nada sugere que a gente vai ter alguma coisa diferente nesse ano que passou de 2025 e aquilo que a gente está previsto também para o ano de 2026. Eu acho que o segredo da vida é a gente fazer do limão uma limonada. Então a gente sentiu na pele, né, o que acontece quando a gente depende de um mercado único, né, e quando esse mercado de forma inesperada acaba se fechando, mesmo que momentaneamente para a gente, né? Então a gente começou a tentar traçar uma série de outras frentes de trabalho para que a gente consiga reduzir essa dependência, né? Entre o quê? Abrir outros mercados fora do Brasil, né? Então vamos para a Europa, vamos para Emirados Árabes, vamos para a Ásia, vamos começar a abrir outros mercados, e a gente trabalhar o mercado interno do Brasil, né? O Brasil ele consome muito pouco mel, então a gente precisa fazer uma campanha de mel no Brasil para que a gente consiga trabalhar esse produto. Então, se essas frentes aí, algumas delas, né, começarem a prosperar e começarem a trazer frutos, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se abriu novamente, então o cenário para consumo de mel, ele de um cenário pessimista, ele vira muito positivo. Então eu acredito que isso também está sendo refletido no campo, né? E a produção, a gente espera que ela se mantenha nesse nível de crescimento de 10%, né? Com a certeza de que ainda tem que puxar para cima, né? Essa é a expectativa do setor, que esses 10% ainda precise de mais 10% ano após ano para que a gente consiga subir cada vez mais a produção de mel. O mercado vai ter. Alcançando quantas toneladas?
Nós alcançamos 60 mil toneladas de mel no ano retrasado, tá? A gente ainda não tem o número fechado do ano passado. Estou te falando, não é um número na vírgula, mas é por volta disso, né? Se a gente conseguir agora chegar no final de 2025 próximo de 65, 66 e superar 70 nesse ano de 2026, vai ser uma conquista muito grande. A gente vem batendo recordes atrás de recordes de produção de mel. Muito bem. Agora, esse tarifaço americano também nos ensinou a diversificar as nossas pautas de exportação. O que a gente está buscando aí no mercado externo? É uma dificuldade muito grande para a gente desenvolver o mercado externo de mel, né? Porque a gente tem algumas características, primeiro de mercado e segundo regulatórias. Quando a gente dá uma olhada primeiro na questão de mercado, aquela informação que eu trouxe no começo da nossa conversa, que a cada 2 quilos de mel, um vai para os Estados Unidos, mostra o seguinte, olha, como que a gente pega um mercado tão grande e dilui no resto do mundo? Não existe hoje mercado que consiga ocupar o espaço dos Estados Unidos. Então essa é uma tarefa muito difícil, a gente pegar aquele produto e efetivamente diminuir de forma significativa a dependência no mercado americano. A outra questão, que é uma questão muito complicada, é a questão regulatória. O mel brasileiro que vai para os Estados Unidos é o mel orgânico. E a legislação, por exemplo, europeia, que é o segundo mercado para mel, ela é completamente diferente na hora de você fazer a classificação do apicultor como orgânico, né? Então, o mel que é orgânico para os Estados Unidos não é orgânico para a Europa. Então, quando a gente pega um mel orgânico dos Estados Unidos e manda para a Europa, que é esse segundo mercado, e perde essa certificação orgânica, ele perde automaticamente 30% do seu valor de mercado. Então, é uma coisa muito complicada, porque a gente, além de ter que diversificar o mercado, a gente perde valor. Então, é uma soma de diversas soluções de menor escala que precisam ser adotadas em conjunto para que a gente consiga ter esse efeito de substituição ou redução da dependência. Acho que esse que é o termo mais adequado. Tá? Então, é aquilo que a gente está falando. Vamos abrir mercado na Europa, a gente está com uma frente forte para tentar desenvolver isso. Emirados Árabes Unidos, esse daí, apesar de ser um mercado menor, é um mercado que tem uma regulação parecida com a dos Estados Unidos, então para lá a gente consegue mandar o mel orgânico. O mercado asiático, que apesar de ter a China como um player muito grande lá, o nosso mel ele tem uma qualidade muito superior, então a gente consegue brigar, né, tentar ganhar na qualidade. E, novamente, o mercado interno do Brasil, que esse daqui, na minha opinião, é a grande salvação. Está no quintal de casa, não faz sentido a gente não consumir mel. Então a gente precisa fazer uma campanha de consumo de mel, né, e mostrar para a população brasileira o que está por trás de cada colher de mel que a gente consome. Né? Então a gente está colocando renda na mesa dos apicultores, que é a agricultura familiar. Então a gente está colocando, direcionando renda para quem mais precisa, né? A gente está colaborando para uma produção sustentável, né? Ecologicamente sustentável. Então só tem aspectos positivos do consumo do mel. E é um produto que está vinculado à saúde, né? Então a gente vai aliar saúde para o consumidor, né? Renda para o trabalhador e uma economia sustentável do ponto de vista ambiental. Eu não consigo enxergar nenhum aspecto negativo, por isso eu acho que é estratégico que a gente consiga fazer com o consumo de mel aumentar no Brasil. Eu concordo perfeitamente com você, além de tudo, que mel é doce, né? É uma delícia, né? Essas imagens que a gente está vendo aí, dá aquela vontade, né, de você provar o mel, comer o mel. Aliás, está quanto o consumo de mel aqui no Brasil, assim, por per capita? Tem alguma quantidade? Então, é baixíssimo, né? Hoje o consumo per capita de mel no Brasil está em torno de 140 gramas. É muito pouco. Quando a gente pega nos Estados Unidos, os alemães são grandes consumidores de mel, esse número passa das 400 gramas. Né? Então, se a gente fala de 400 para 140, é terrível. 140 gramas por ano por habitante, a gente está falando basicamente de 2 colheres de mel por ano. Né? Por quê? Porque o mel tradicionalmente é um produto que está vinculado quando a gente está com aquela dor na garganta, quando a gente está gripado, a gente vai lá e consome o mel para melhorar. Enquanto nesses outros países o mel é considerado um alimento, ele está na mesa do café da manhã, ele está adoçando café, está adoçando chá. Então a gente precisa mudar esse conceito aqui no Brasil. E se a gente conseguir sair dessas 140 gramas para 220 gramas, ou seja, é mais 2 colheres de mel que a gente consome no ano. Né? É uma diferença brutal que a gente vai ter no final do ano com a redução da dependência do mercado norte-americano. Renato, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Um bom fim de semana, um bom trabalho para vocês que trabalham com os apicultores, com a produção de mel no Brasil. Obrigado, uma satisfação estar por aqui. Bom fim de semana a todos. Tchau.